Lição 6. Jesus, o pão da vida. Escola Bíblica Dominical. Nossa lição: o Evangelho do Discípulo Amado. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em João, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Este versículo fala que Jesus é o pão, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma escolinha dominical com oração. Então, fechando os olhinhos com a tia Ju. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida que Tu nos deste. Senhor, somos gratos por tudo. Senhor, também te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Nem, Senhor, nos ensina a te adorar, a te servir, te dando o nosso melhor. Pai, nos usa como Tu queres, Pai, que sejamos instrumentos usados em Tuas mãos. Senhor, também te pedimos, continua abençoando a nossa família, nos guardando, Senhor, e nos damos a cada dia, Senhor, um dia de paz debaixo da Tua graça. Tudo te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Jesus estava cumprindo a sua missão dia após dia. Ele fazia milagres, curava os doentes e, principalmente, ensinava as pessoas sobre o Pai. Ele era um mestre diferente. Enquanto os demais ensinavam na sinagoga apenas aos sábados, Jesus na praia ou ainda no vale, ao pé de uma montanha, além das sinagogas. Em certa ocasião, enquanto ensinava a multidão, o dia foi entardecendo e Jesus preocupou-se com a alimentação de toda aquela gente. João 6,5 diz assim: Levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Falando com seus discípulos, eles não viam solução. Afinal, encontraram apenas um jovem com um cesto com 5 pães e 2 peixes. Em posse desses alimentos, Jesus ordenou aos discípulos a orientarem a multidão e, logo depois de agradecer ao Pai, liberou um pequeno lanche para a distribuição. Pouco a pouco, a cada parte de pão, todas as pessoas foram alimentadas. Ao final, eles perceberam um grande milagre. Jesus multiplicou os pães e os peixes, visto que uma pequena quantidade alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. João, capítulo 6, 10 a 11. Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e o repartiu entre os que estavam sentados. Tanto quantos queria, o fez, o mesmo com os peixes. A multidão ficou tão impactada com o poder de Jesus em prover o pão e em suprir a fome que se mobilizou para proclamarem: Rei, mas este não era o plano de Deus. João, capítulo 6, 14 a 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Moisés e o pão do céu. Jesus se ausentou da multidão, ordenou seus discípulos a atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Ele foi a um lugar deserto a fim de orar. Em meio à travessia, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas e acalmou a força da natureza. João, capítulo 6, versículo 18 a 20, que diz assim: Sopraram um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenha medo. Na outra margem, Jesus e seus discípulos se instalaram em Cafarnaum. Lá foram surpreendidos com a chegada da mesma multidão que seguiram a caminho a fim de encontrá-los. Jesus bem sabia que eles o procuravam por causa do pão multiplicado e não por acreditar em suas palavras. Aquele povo conhecia a história dos seus antepassados e lembravam que Deus, por 40 anos, alimentou o povo com pão vindo do céu todos os dias. No deserto teve início a jornada de Israel, com um povo independente. O deserto é um ambiente árido e com muitas dificuldades para conseguir comida ou água, de maneira que em pouco tempo os hebreus começaram a reclamar com Moisés por comida. Então Deus anunciou a seguinte provisão. Êxodo, capítulo 16 e versículo 4, a parte A, diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. Assim, todas as manhãs, o acampamento hebreu era coberto por um pão especial, que tinha cor branca e gosto de bolo e mel. O povo chamou esse pão de maná.
Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Os judeus sabiam que todo sustento vem das mãos de Deus. Eles plantavam, mas reconheciam que só Deus poderia mandar as chuvas para fazer brotar a semente. Eles viam os campos, mas sabiam que Deus precisava proteger a terra contra as pragas que poderiam destruir as colheitas. Eles iam pescar, mas sabiam que as bênçãos de Deus era primordial para as redes voltarem cheias. Eles eram uma sociedade rural da região da Galileia. Mesmo tendo plantações, o povo vivia em constante pobreza e ameaça de fome, devido à cobrança de imposto feito pelo Império Romano sobre as colheitas. Quando Jesus multiplicou os pães e alimentou toda a multidão, eles estavam em um lugar deserto. Era impossível para o povo não lembrar-se do milagre da provisão de pão na época de Moisés. Era impossível não maravilhar-se diante de um homem que tinha o poder de acabar com a fome. Assim como a mulher samaritana desejava água, essa multidão desejava o pão, e Jesus, percebendo que suas necessidades espirituais eram maiores que as necessidades físicas, começou a ensinar a vida material e a vida espiritual. João 6:27, que diz assim: Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. O primeiro destaque de Jesus é que existem coisas passageiras e coisas eternas. É necessário que saibamos dar prioridade ao que é mais importante. O povo estava preocupado com o pão material, que saciava a fome temporariamente, enquanto Jesus queria alimentá-los com uma palavra espiritual que sustentaria suas vidas perpetualmente. João capítulo 6 e versículo 33, que diz assim: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus. João, capítulo 6, versículo 28 a 29, que diz assim: Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A sociedade judaica, em geral, preocupava-se em fazer a vontade de Deus. Os hebreus dedicavam-se a agradar a Deus com seu comportamento, costume e sacrifícios. Por isso, a resposta de Jesus é surpreendente. A vontade de Deus é simples, que cada pessoa creia no Filho de Deus e viva conforme essa fé. Essa é a vontade do Senhor, porque a fé em Jesus traz ao ser humano salvação, libertação e uma nova vida. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 30, 35 e 36, que diz assim: Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Era uma expressão usada apenas para se referir a Deus por causa da maneira como Deus se apresentou a Moisés. Quando Jesus afirmou claramente, fez essa declaração e todos que ouviam entenderam que ele afirmava ser o enviado de Deus. O povo pediu um milagre como a provisão diária de pão na época de Moisés. Jesus negou tal pedido, afirmando que o maior sinal era sua vinda a esse mundo e completou. João 6,36, que diz assim: Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. O pão a que Jesus se refere é a sua própria vida, que será entregue à morte para dar a vida a todos aqueles que estavam em comunhão com ele. Jesus e seus discípulos deveriam lembrar disso toda vez que se reunisse em memória de Cristo. Lucas, capítulo 22 e versículo 19, diz assim: Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Quem crê tem a vida eterna. Jesus conclui sua ministração com palavras simbólicas, assim como fez com o mestre da lei Nicodemos e com a mulher samaritana, junto ao poço. João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João, capítulo 4, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 6, versículos 53 e 54.
Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículos 55 e 56. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus estava usando uma metáfora do dia a dia, como comer um pão, para ilustrar a completa e perfeita comunhão que deve haver entre ele e a pessoa que entrega sua vida a ele. Em outras palavras, completa e perfeita com Cristo para ganhar a bênção da vida eterna. Ter a vida eterna não significa deixar de morrer fisicamente, mas sim viver para sempre ao lado de Deus, mesmo após a morte. Por isso, Jesus disse a si mesmo, em João capítulo 6, versículo 50. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. A mensagem de Jesus àquela multidão ainda ecoa hoje para todas as pessoas. Deus enviou do céu para que, através dele, toda a fome da alma do ser humano seja suprida. Quem crê que Jesus é Salvador, o pão vivo que desceu do céu, tem a promessa da vida eterna junto ao Pai. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido. Porém, se há alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter o enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!